Bom dia, paz de Cristo. Eu sou o pastor José Carlos Oliveira Silvério. Você já sabe, estou gravando o quarto vídeo de uma série e hoje o tema é a face oculta do mal na vida de um filho. Quero pedir a você que se inscreva no meu canal, deixe o seu like, deixe o seu comentário, porque isso é muito importante. Vamos para a leitura do texto principal. Diz assim, Evangelho segundo São Marcos, capítulo de número 9, versículos 17 e 18. E um dentre a multidão respondeu: Mestre, trouxe o meu filho possesso de um espírito mudo, e este, onde quer que o apanha, lança-o por terra, e ele espuma, rilha os dentes e vai definhando. Roguei aos teus discípulos que o expelissem, e eles não puderam. Bom, a primeira coisa que nós precisamos entender que nós não podemos demonizar as coisas, nós não podemos espiritualizar as coisas, mas nós temos que entender que o mal é uma realidade. Nós precisamos, sim, aprender a vencer o mal. Nós precisamos entender como o mal age. Por máxima desta mensagem, sim, não há mal que dure para sempre. Eu quero fazer a leitura bíblica para que você possa entender. Evangelho segundo São Marcos, capítulo 9, versículo 21, diz assim: Perguntou Jesus ao pai do menino: há quanto tempo isto lhe sucede? Desde a infância, respondeu. Bom, então já perceba aqui que existe aqui uma situação onde o mal está dominante. Por quê? Porque o mal, pelo histórico aqui do seu pai, o mal roubou-lhe a infância do seu filho, o mal roubou-lhe a adolescência do seu filho. Evangelho segundo São Marcos, capítulo 9, versículo 22, dizendo: E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o matar, mas se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Ou seja, aquele pai agora chegou ao limite, o limite do seu sofrimento, o limite da sua dor, o limite da sua fé e o limite da sua esperança. Por quê? O pai teve uma decepção, ele trouxe o filho e entregou o filho aos discípulos de Jesus, e os discípulos de Jesus não puderam, sim, expelir aquele mal. Evangelho segundo São Marcos, capítulo 9, versículo 25, diz assim: Vendo Jesus que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: Espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai deste jovem e nunca mais tornes a ele. Que coisa linda! Agora, aquele moço, aquele jovem, foi curado, foi liberto, foi restaurado, ficou livre daquele mal. Pastor, e qual a garantia que aquele pai teria que aquele mal, não ia voltar novamente a atormentar a vida do seu filho? A garantia foi a palavra que Jesus liberou de poder e de autoridade, dizendo: sim, para aquele espírito, para aquele mal, sai deste jovem e nunca mais, nunca mais, nunca mais tornes a ele. Não há mal que dure para sempre. Que o Senhor abençoe a tua casa, que o Senhor abençoe a tua vida, que o Senhor abençoe os teus filhos, que o Senhor abençoe os teus netos, que o Senhor abençoe os teus... Máxima desta mensagem, sim, não há mal que dure para sempre. Eu vou vida do seu filho. Ele ficou como? Ficou sem chão, a fé dele ficou abalada, a esperança dele ficou abalada, e agora ele se aproxima de Jesus, contando o fato que acontece com seu filho
desde a infância e como o mal agia na vida do seu filho, muitas das vezes o lançando na água para o matar e também no fogo para o matar. Agora, Jesus ouve aquele pai e fala para aquele pai: olha, tudo é possível àquele que crê. E o pai, sabe, humildemente, ele pede a Jesus: Senhor, eu creio, mas ajuda-me na minha falta de fé. Jesus cuidou de tudo isso. Jesus libera uma palavra de poder e eu quero também liberar essa palavra agora, que é a máxima, a repetir: não há mal que dure para sempre. Vamos para o fechamento. O fechamento é sempre aquele final feliz, voltam à sua normalidade, onde o pai fica feliz, onde a família fica feliz. Vamos para o fechamento. Negócios e que o Senhor, sim, de um filho, e como pai, mesmo com a sua fé abalada, mesmo com a sua esperança abalada, mesmo tendo tido algumas decepções, como esse pai foi forte o suficiente para enfrentar o mal, sacando a Deus a cura, a libertação do seu filho. O filho foi livre, o filho ficou liberto do mal. A atitude desse pai tem que ser lembrada sempre. Que Deus abençoe a tua família. Amém? E que assim seja. Glória a Deus. Evangelho segundo São Marcos, capítulo 9, versículo 25. Diz assim: vendo Jesus que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai deste jovem e nunca mais tornes a ele. Que coisa linda! Agora aquele moço, aquele jovem foi curado, foi liberto, foi restaurado, ficou livre daquele mal. Pastor, e qual a garantia que aquele pai teria que aquele mal, sabe, não ia voltar novamente a atormentar a vida do seu filho? A garantia foi a palavra que Jesus liberou de poder e de autoridade, dizendo: sim, para aquele espírito, para aquele mal, sai deste jovem e nunca mais, nunca mais, nunca mais tornes a ele. Não há mal que dure para sempre. Que o Senhor abençoe a tua casa, que o Senhor abençoe a tua vida, que o Senhor abençoe os teus filhos, que o Senhor abençoe os teus netos, que o Senhor abençoe os teus